Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindo à série Celebrar Bem, a nossa pequena formação litúrgica. Nós estamos estudando a Santa Missa e estamos situados na parte chamada a liturgia da palavra. Nós estamos aprofundando bastante o seu sentido, o seu significado, percebendo que ela é muito mais do que um momento em que as pessoas vão lá na frente, os leitores, para ler a palavra. Não, nós vimos no vídeo passado que é um diálogo vivo e eficaz. É Cristo que se faz presente por meio da sua palavra e fala ao seu povo que o deve escutar. Vocês devem se lembrar perfeitamente bem, eu espero que sim, mas se não eu explico, da passagem dos discípulos de Emaús. Nosso Senhor tinha estado com os discípulos, tinha pregado a sua palavra, ensinou os discípulos o que é amar e ensinou os discípulos a aceitarem e receberem o seu amor. Depois Jesus morreu, mas também ressuscitou, e a palavra nos coloca diante do fato de que 2 destes discípulos estavam totalmente atormentados, entristecidos e abalados pela morte de nosso Senhor, desacreditando da esperança na ressurreição. Pois bem, nesta caminhada dos discípulos de Jerusalém para Emaús, Jesus aparece para os discípulos, eles não reconhecem nosso Senhor, e essa pessoa que aparece, que é Jesus, começa, a palavra diz, a explicar as Escrituras para aqueles discípulos. Nosso Senhor vai dizer assim: como vocês são lentos para compreender. E começa a explicar, vai dizer o texto bíblico, que está em Lucas, começa a explicar a eles toda a palavra, começando pelo Antigo Testamento, obviamente, começando por Moisés, passando pelos profetas, fazendo-os o coração arder de escutar essa palavra de Deus. Tanto é verdade que depois que nosso Senhor desaparece diante dos olhos deles, eles, os 2 discípulos, comentam: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? E depois que nosso Senhor explica para eles as Escrituras, eles chegam em determinado lugar e ali Jesus então parte o pão, estando à mesa com eles, e ali, daquele instante em diante, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem o Senhor. É perceptível aqui nesse texto a presença das 2 mesas que nós também nos deparamos em cada missa: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Jesus que se dá na palavra e faz arder o nosso coração quando nós o escutamos de verdade, e Jesus que se dá na Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue. Agora, aqui nós estudamos a liturgia da palavra. É necessário dizer então que cada vez que a palavra é proclamada na Santa Missa, se renova e se atualiza este gesto de Jesus ressuscitado que eu acabei de narrar para vocês, que é levar os discípulos, os 2 discípulos de Emaús, a entrarem numa nova compreensão da palavra de Deus, de modo que eles vão entender de fato a verdadeira identidade e a missão de nosso Jesus Cristo. Quero repetir, porque isso é muito importante. Esse Jesus que aparece para explicar as Escrituras aos discípulos de Emaús é o mesmo Jesus que se manifesta em nós em cada Santa Missa quando a liturgia da palavra é proclamada. Então, meus irmãos, não dá para nós encararmos a Santa Missa como sendo um ato puramente humano, como se fosse um cerimonial frio, como se fosse um momento que acontece sucessivos gestos frios, mecânicos. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra proclamada é um diálogo vivo e eficaz que deve tocar e que deve transformar também o coração de cada um de nós. É interessante dizer também, para concluir, que o conhecimento, a escuta da palavra de Deus permite-nos valorizar, celebrar e viver muito melhor a Santíssima Eucaristia. E aqui nós entendemos o lugar, o porquê do lugar que a palavra ocupa na Santa Missa. Ela antecede a Eucaristia porque nos prepara para viver, celebrar melhor, valorizar mais a Eucaristia que vamos receber. Tem um santo, cujo nome agora não me recordo, que vai dizer que
ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.